Boa noite, irmãos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos, né? A gente já avançamos aí um tiquinho, né? Nós já avançamos aí um pouquinho nesse estudo de Romanos aí. A partir de agora nós vamos mudar de assunto, né? A gente veio falando da ira de Deus e agora nós vamos falar sobre a graça de Deus no Evangelho. E aí esse assunto ele vai até o capítulo 8, versículo 39. Então, dentro desse assunto, nós vamos falar a respeito da revelação da justiça de Deus, que começa aí do capítulo 3, versículo 21, e vai até o capítulo 4, versículo 25, né? É um texto grande, a gente não vai dar tempo, né, da gente a gente vai ver ele em três partes aí, né? Três etapas. Então a primeira parte fala da justiça de Deus revelada na cruz de Cristo, que é do versículo 21 a 26, é o texto que a gente vai estar meditando hoje. A segunda parte é do versículo 27 a 31, defendendo a justiça de Deus dos críticos judeus. E a terceira parte, que é o capítulo 4, né, de 1 a 25, a justiça de Deus ilustrada através da vida de Abraão. Ok? Então, para a gente iniciar aí, qual a nossa conclusão em relação a tudo que nós já estudamos até aqui, em relação a esses capítulos, né? Qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão está provado, é mais do que provado e comprovado, que os homens, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Esse é o quadro, né? Qual o veredito? Culpado. Então, nós vimos aí a respeito desse quadro da raça humana, que fala aí do capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, até o versículo 20, né? Então a nossa conclusão: sem Deus não existe esperança para o homem pecador. Sem Deus não existe esperança para o homem pecador. Então fica aí uma pergunta, né? Ou várias perguntas. Como o homem pode ser salvo se não existe esperança para o homem pecador? Sem Deus, como é que o homem pode ser salvo? Como é que o homem pode ser justificado? Como é que ele pode ser? Então, as religiões, mundo afora, existe não milhares, mas milhões, né? Mundo afora, eles sempre procuram um jeito, e a gente pode dizer que 99% delas, ou 100% delas, né, podemos dizer assim, é meritória, por obras, alguma coisa que justifique a sua entrada no céu, né? A única que é exclusiva com essa defesa aqui, vamos dizer assim, né? É a cristocêntrica, né? É a cristã, o cristianismo que prega Jesus como Salvador. As demais é meritória ou obras. Aí, amados, veja bem, Paulo, ele nos traz uma viva esperança para o homem pecador. Através desse texto que a gente vai estudar hoje, ele traz, como se fosse assim, existe esperança para o homem pecador. Existe sim esperança. Então Paulo ele traz essa viva esperança para o homem pecador. E ele inicia revelando a justiça de Deus através da cruz de Cristo, que vai do versículo 21 ao versículo 26. Apesar dele não falar, né, não fazer menção da palavra cruz, mas é fato a obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. E eu queria ler o texto com os irmãos,
capítulo 3, versículo 21 a 26, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça presente, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Amados, e a gente começa aí, né? Versículo 21, ele inicia falando: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aí vem a primeira pergunta, né? Que lei é essa? E por que ele fala sem lei, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Que lei é essa? E por que sem lei, né? Se a gente observar aí no versículo 19 e 20 do capítulo 3, ele fala, né? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale cada boca, toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa lei, amada, ela nos lembra aí, né? Sendo lei, pode ser lei moral e também as obras da lei. Lei moral a gente se refere quando fala lei moral, é os 10 mandamentos, né? Lembram lá? Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Então aqui entra essa lei moral. E obras da lei, que a guarda do sábado, circuncisão, tudo isso era obras da lei. Então a justiça foi revelada sem a necessidade desta lei. A justiça de Deus foi revelada sem a necessidade, pois a justiça não foi e nem pode ser obtida pela obediência humana. Então assim, o homem ele não pode jamais ser justificado mediante as obras da lei, né? E isso ele sempre desejou, né? Bom, se eu obedecer à lei, então eu vou ser justificado. A justiça de Deus vai prevalecer sobre a minha vida. E aqui o que Paulo fala, que a manifestação da justiça é sem as obras da lei. Já a gente vai ver o que é essa justiça de Deus, tá bom? Mas antes, né, a gente precisa descobrir aí, decifrar aí o que de fato são essa lei, né? Então, o fato é que todos quebraram a lei. Todo homem. Não existe, a Bíblia fala que não existe um justo, nenhum sequer. Todos quebraram a lei. E a lei nos foi dada a lei, na verdade, ela não foi dada para salvar ninguém, mas ela foi dada para mostrar a natureza pecaminosa do homem, o quanto nós somos pecadores. Então lá fala: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então assim, o homem, desde que é homem, né? Adão foi criado em estado de perfeição, mas deixou-se corromper, né? Deixou-se cair em tentação, e com isso, irmãos, contaminou toda a raça humana. Então assim, por mais que ele tente, ele
quebrado a lei de Deus, ok? Então quando ele fala, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela não precisa da lei, ela não precisa daquilo que as pessoas acham que podem se justificar diante de Deus. Por quê? Porque nada te justifica diante de Deus mediante obras da lei, mediante obras meritórias, nada disso, ok? Versículo 21, aí ele fala, se manifestou a justiça de Deus. Aí vem a pergunta, o que é essa justiça de Deus? Olha aí, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. A gente precisa saber o que é essa justiça de Deus. Primeiro, que ela é um atributo de Deus. Nosso Deus é um Deus justo. Então, ela também é uma ação divina, porque esse Deus, sendo justo, ele veio de encontro às nossas necessidades. Ele veio de encontro às nossas vidas. E o que Paulo faz aqui, ele nos revela aqui que Deus, ele toma a iniciativa de salvar, de conceder aos pecadores condição de serem justos. Então, mas agora sem lei, sem a obediência, sem as obras da lei, se manifestou a justiça de Deus, se manifestou a perfeição de Deus. Ele tomou a iniciativa de fazer com que os homens pudessem ser justos diante dele. E quando a gente fala de ser justo, aí vem aquela ideia, né? Às vezes a gente até teme e treme quando fala assim, eu sou justo. Como assim você é justo? Eu sei o quanto que você peca, eu sei o quanto que você é falho, mas essa justiça não é que nós não pecamos mais, não é que nós somos perfeitos, não é que nós não somos passíveis de errar, não é nesse sentido, é no sentido de que quando Deus nos vê, Ele vê Cristo Jesus, e Ele vendo Cristo Jesus, nós somos justificados, somos justos diante de Deus. Então quando Deus me vê, Ele vê a Cristo. A gente vai descobrir mais sobre isso. E uma pergunta que não quer se calar, né? Por que Deus resolveu fazer isso? Salvar e justificar o homem pecador. John Stott, né? Ele nos fala que é um mistério que jamais saberemos, jamais seremos capazes de entender plenamente essa vontade de Deus, porque Deus de fato resolveu nos salvar, né? Até porque não há nada de bom em nós. Somos falhos e pecadores do fio do cabelo à ponta do dedão. Tudo em nós. Irmãos, o fato é que nós sabemos com certeza, o que nós sabemos com certeza é o seu amor infinito e incompreensível. É o amor que Ele tem por nós. E nós nunca saberemos, nunca compreenderemos na sua totalidade esse amor de Deus pelas nossas vidas. O fato que nós temos certeza, apesar de não sabermos por que Ele tomou essa decisão de nos salvar, mas nós temos uma certeza, Ele nos ama. E o seu amor, um amor eterno. Quem é que daria seu filho, né, para morrer por nós, né, pelos pecadores? Seu filho, seu único filho, da sua natureza, da sua essência, né, para morrer por pecadores, tem que ter muito amor, muita graça. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, fala assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Ou seja,
nós nunca vamos conseguir descrever esse dom de Deus, essa obra maravilhosa que Ele tem nos dado, que Ele tem revelado, é dom de Deus, é algo extraordinário. Onde se revela a justiça de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 17, ele nos traz aí a chave, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Se você olhar lá, está escrito, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E o que é o Evangelho? Boas novas de Jesus, né? Boas novas de Cristo. Amados, será que Paulo estava apresentando uma nova doutrina? Porque ele enviou a carta para Roma. E agora ele fala, olha, se manifestou a justiça de Deus. Quando as pessoas pegaram para ler a carta, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Será essa uma nova doutrina? Será algo novo que aquele povo não sabia, ninguém conhecia? Irmãos, interessante que uma coisa vai completando a outra. Ele estava falando da justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Olha aí no versículo 21. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele está falando de quê? Ele está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz menção desta justiça de Deus. Deus, ele se revela, irmãos, e a gente tem visto isso o tempo todo, né? No Antigo Testamento. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, estudá-lo, as pregações que a gente tem visto, os estudos, você vai ver símbolos, você vai ver tipos, você vai ver profecias, tudo fazendo menção de quem? De Cristo. Tudo faz menção da justiça de Deus. Deus se revela através de símbolos, tipos e profecias que fazem menção de Jesus Cristo como nosso justificador. Então, quando se levava animais ao templo para ser sacrificado, o sangue derramado fazia alusão a quê? Ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uma das principais, pelo menos uma das principais profecias, está lá no livro de Isaías, capítulo 53, faz menção de Jesus sendo imolado, torturado, a morte de Jesus. Então Isaías faz menção. Então assim, por isso que ele fala aqui, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pelos profetas. Ele estava falando para o judeu, que havia judeus lá na igreja de Roma, olha, a justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. E a gente já começou a ver aqui o que é essa justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus Cristo. O tempo todo ele fala isso. Ok? Então assim, versículo 22, a parte B, Paulo ele reitera e ele enfatiza o que havia afirmado no capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele repete novamente aí, se você observar, versículo 20, no finalzinho do versículo 22, os que creem. Ou seja, ele enfatiza aí. E o que é isso? Todo aquele que crê é confiar de todo o nosso ser e de todo o nosso coração. Somente aqueles que põem essa fé em prática confirmam a justiça de Deus, vamos dizer assim, outorgada ou concedida. A justiça de Deus nos foi concedida. Mas como é que você confirma isso? Quando você coloca a sua fé em prática. E aí ele fala mais, no finalzinho do versículo 22, não há distinção.
Observaram aí? Ou seja, tanto faz ser a pessoa pobre ou rico, preto ou branco, jovem ou velho, macho ou fêmea, culto ou inculto, judeu ou gentio, todos necessitam dessa justiça e podem obtê-la unicamente por meio da fé no Salvador. Então essa justiça ela é concedida. Como é que você consegue essa justiça de Deus? Ele vai revelando o tempo todo, por meio da fé no Salvador. E aí, essa fé, irmãos, ela não é uma fé cega, não é uma fé mística, intelectual, temporária, mas fé que entende quem é Jesus e acredita nele, somente nele, para a sua salvação. Quando eu era de outra religião, existiam outros meios, né, que somavam para a salvação. Depois que comecei a ler a Bíblia e o Senhor se revelou, né, foi o Senhor que me salvou, não foi nós que nos salvamos, foi Ele. A gente vai descobrindo, opa, eu não tenho participação nenhuma, tudo vem de Cristo, é só nele. Então não adianta você colocar mais, agregar mais coisas, né, para poder tentar se salvar. Versículo 23, ele fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Outra versão fala: carecem da glória de Deus. Então, irmão, nós já falamos outras vezes, né, que ninguém, por mais bondoso que seja, pode ser salvo por seus atos de justiça, ok? Ninguém. Da mesma forma, achar que atos de bondade vai fazer Deus aceitá-lo. Deus olhar para você: nossa, mas você é tão bonzinho, né? Eu vou te aceitar por causa dos seus atos de bondade. Venha, né? Eu vejo que você, porque nós falamos, né? Fulano é tão bonzinho, né? Fulano é tão bom, né? É que você nunca comeu 1 quilo de sal com ele, né? Vai lá comer 1 quilo de sal, vai conviver. Você não é bem assim do jeito que dizem por aí, né? Ele é bom no sentido assim: ele nunca roubou, nunca matou, nunca fez isso e fez aquilo. Mas diante de Deus, ele não é bom. Ao contrário, ele é mau, ele é pecador. A lei de Deus, ela requer, irmãos, perfeição, e ninguém é perfeito à vista de Deus. Ou seja, irmão, quando Adão pecou, toda a humanidade perdeu a aprovação divina, a liberdade de acesso a Deus. Deus visitava Adão o tempo todo no jardim do Éden. A glória de Deus. Se Deus chega a sua glória. É a glória de Deus. Ele tem acesso direto à glória de Deus, à presença do Senhor. Quando ele peca, ele perde o quê? A presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor ali na vida dele, da sua esposa. Então, a imagem que antes refletia a glória de Deus foi maculada pelo pecado. Nós sempre falamos, né? Você, até acho que um canto fala isso, né? Você é a imagem do Senhor, né? Um canto fala isso. É bonito o cântico, só que você é uma imagem maculada, manchada pelo pecado. Se a glória de Deus vier, você é consumido. Então essa imagem que reflete, ela antes refletia a glória de Deus, mas por conta do pecado, ela foi manchada. Versículo 24, ele fala aí: sendo justificados gratuitamente, não é isso? Sendo justificado gratuitamente. Se você pegar o versículo isolado, irmãos,
sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante redenção que há em Cristo Jesus. Se você pegar só essa parte aí, sendo justificado gratuitamente, você corre um sério risco de errar, de dar uma interpretação de que Deus no final vai salvar todo mundo. No final, quer saber? No final todo mundo vai ser salvo, porque Deus é misericordioso, né? Quem sabe até o diabo vai ser salvo. Existem aí essas linhas de interpretação. Por incrível que pareça, existe uma chamada de salvação universal. No final, Deus vai salvar todo mundo. E está errado. Por quê? Porque ele nos explica aqui, né? Que para você ser salvo, você precisa de ter fé em Jesus. Olha aí no versículo 22. Mediante a fé em Jesus Cristo. Então a justiça de Deus, irmãos, é para quem? É para aqueles que creem. A justiça de Deus veio, mas ela é para aqueles que creem. E quando creem, eles também se arrepende, está atrelado, né? Anda junto, crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Nessa justiça a gente vê aí o caráter justo de Deus, sua iniciativa salvadora, que é a graça salvífica. Nós vemos aí a dádiva de Deus, que consiste em dar ao pecador a condição de justo perante Ele. Essa graça divina, irmãos, ela proporciona uma justificação. Isso aqui é muito interessante. Essa graça divina proporciona uma justificação justa do injusto, ou seja, a maneira justa como Deus justifica o injusto. O que eu e você somos diante de Deus? Injusto. Aí Deus nos justifica. A justificativa é uma justificativa justa. Por quê? Porque ela vem de Deus. Ela é conquistada em Cristo Jesus. Nós vamos ver melhor isso aqui ainda. A culpa do pecado, irmãos, ela é imputada. A minha culpa, ela é imputada em Cristo. Então, se a minha culpa é imputada em Cristo, dada, né, atribuída a Cristo, então a justiça de Cristo é imputada ao pecador. Ou seja, se o meu pecado, né, se Jesus morreu pelo meu pecado, então a justiça dele agora, o sacrifício dele agora me justifica. Qual é o contrário de justificação? Para a gente esclarecer melhor isso aqui. Condenação. A condenação não é apenas punir, mas declarar o acusado culpado. A humanidade é o quê? Culpada. E por ser culpada, ela é digna de castigo. E castigo eterno, na eternidade. Quando Deus justifica os pecadores, hoje, né, Ele está antecipando o seu próprio julgamento final. Então nós, no dia do juízo final, o nosso julgamento será diferente do julgamento do ímpio, porque o nosso julgamento não é mais para condenação, mas para salvação. Nós já fomos resgatados em Cristo. Aí ele fala aí, irmãos, da palavra gratuitamente, que significa literalmente com um dom. Quando Paulo nos diz que somos justificados gratuitamente, nos mostra que o homem não tem mérito nenhum. É dom de Deus. A função do homem é estender a mão. Só isso que o homem tem que fazer, mais nada. É estender a mão e aceitar o presente. Essa é a função do homem, porque é de graça para nós. Para Deus custou o sangue do seu filho, mas para nós ela é gratuita.
Além de ser gratuita, ela é pela graça, né? Ele fala aí, além de gratuita, por sua graça, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, do início ao fim. A salvação, irmãos, ela vem de Deus. Nós não temos participação nenhuma. Por mais que a gente quer acreditar, né, que a gente tenha tomado a decisão, né, não, fui eu que levantei a mão, o pastor fez o apelo, eu fui lá, levantei a mão, confessei Jesus, eu tenho perseverado, eu sei que eu preciso dar um bom testemunho. Irmãos, tudo isso nós de fato precisamos fazer, mas isso não é mérito nenhum nosso. Tudo isso é o Senhor que nos concede. Mas então eu não vou fazer nada. Se você não fizer nada, só prova que você não é de Deus. Que dilema, né? Aí você vive um grande dilema. A iniciativa não veio de nós, pois éramos pecadores, culpados, condenados, sem saída nem esperança. Não havia nada para nós, irmãos, né? Hoje a gente vê aqui o seu Paulo, né, que tem pouco tempo de convertido, mas até um tempo atrás ele estava o quê? Totalmente entregue ao lamaçal do pecado, sem esperança. E olha que a esposa orou, a igreja orou, todo mundo de alguma forma contribuiu para que o Senhor alcançasse o seu coração. Uma vez que Deus o regenerou, agora sim existe esperança, agora sim existe justificação, existe salvação. Outrora não existia nada. As pessoas estão sendo ceifadas aí, não a centena, mas aos milhares, e estão sendo ceifadas sem Cristo, totalmente sem esperança nenhuma. No dia do velório a pessoa pode estar falando lá, olha, mas ele era tão bom, olha, mas ele era uma pessoa, puxa vida, você precisava ver, você não conhecia ele, né? Pois é, mas diante de Deus, se ele não se arrependeu e não teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, não existe nada que possa salvá-lo. Toda obra é divina. John Stott nos diz que graça, o que é graça? Graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Ou seja, graça é favor imerecido. Quem mais podia fazer isso, irmãos? Nós nunca poderíamos fazer nada disso. Versículo 24 e 25, Paulo nos fala aí da base da nossa justificação, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui na NVI fala, no versículo 25, Deus ofereceu com sacrifício. Então a base da nossa justificação é sim a obra redentora e sacrificial de Cristo. Tudo isso, irmãos, se deu aonde? Na cruz do Calvário. Sem a cruz, a justificação do injusto, eu e você, seria injusto. Sem cruz não tinha como ter justiça. Deus não podia chegar e falar assim, a partir de agora eu vou salvar todo mundo. Eu quero salvar todo mundo. Ele não pode, ele não poderia. Por quê? Porque nós somos falhos e pecadores. E Deus tinha que, por ele ser justo, perfeito, puro, alguém tinha que pagar o preço. E esse preço tinha que ser
é algo perfeito, não poderia ser nenhum de nós. Então, sem cruz, a justificação do injusto seria injusto, impossível de acontecer. Sem cruz não tinha como eu e você sermos salvos. Se Jesus não tivesse derramado seu sangue numa morte sacrificial por nós, pecadores, não haveria justificação divina. E aí a gente vê a palavra redenção, né? Que ele fala aí no versículo 24. O que significa redenção? Indica livramento por meio de pagamento de um resgate da culpa, do castigo, do poder do pecado. Imagine aí um escravo que foi comprado, né? E posto em liberdade. Alguém redimiu ele, alguém pagou, alguém investiu, alguém teve que gastar para que ele pudesse ser liberto, né? Outrora ele era escravo e agora ele está livre. Nós temos liberdade, mas a nossa liberdade é de quem? De Cristo. Nós deixamos a condição de escravos do pecado e passamos agora a ser escravos de Cristo. É isso. Então, redenção indica livramento por meio de pagamento de um resgate. Ok? Versículo 25. Vamos correr aqui, por causa da hora. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. Não é isso que ele fala aí? Versículo 25. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. O que significa propiciação, irmãos? Propiciação significa aplacar a ira de Deus, ou seja, desviar o furor do Senhor. Quando a expiação aconteceu, a ira de Deus foi removida. Então, o que nós falamos nos estudos passados? O nosso assunto era sobre a ira de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade, toda ela. A única forma de aplacar, de desviar esse furor de Deus é através da expiação de Cristo, que já foi feita. O Cordeiro Pascual se entregou voluntariamente, dando seu sangue por suas ovelhas. Ele sim recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Então, quem deveria ser condenado e receber toda a ira de Deus, deveria ser nós, todos nós. Mas quem assumiu essa punição? Jesus. Então, a expiação já aconteceu. Só que a humanidade, o homem, ele ainda resiste à voz do Senhor. Ele não quer acreditar que seja tão simples assim. Será que é tão simples? Eu lembro quando eu me converti e às vezes eu conversando com a Riane sobre salvação, e a gente estava namorando, eu falava, mas não é possível que é tão simples assim, é só aceitar Jesus mesmo? Eu não tenho que fazer nada, eu acredito que eu devo fazer alguma coisa para contribuir para a minha salvação. Acredito que é só me arrepender e crer em Cristo Jesus. Parece ser fácil, irmão, mas não é fácil. Não é. As pessoas não querem. E não só não querem, as pessoas desistem. Quantas pessoas passaram aqui pela igreja e desistiram? Não foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não. Foram muitas. Parece fácil, irmão, mas não é. É só se arrepender e crer em Cristo Jesus. Parece fácil. Tem que ter muita coragem, né? Então, amados, em relação ainda à propiciação, tem uma versão que fala assim, eu não sei se a linguagem de hoje fala assim, pelo derramamento do seu sangue, um sacrifício que remove a ira. Ele já põe direto a explicação, remove a ira. Então, quando falamos de propiciação, lembramos, isso aqui é muito importante, irmãos. Quando falamos de propiciação,
Lembramos de quê? Daquela tampa de ouro da Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos no templo. No dia da expiação, que ela acontecia uma vez por ano, o sangue do sacrifício do animalzinho, ele era salpicado sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, sugerindo que o próprio Jesus seria o propiciatório onde Deus e os pecadores são reconciliados. E essa linha aí é defendida por Lutero e Calvino, né? Então Jesus, ele é aquele propiciatório, aquela tampa é como se fosse um tipo de Cristo, né? Onde o sangue é derramado ali, recebe a ira de Deus. Então, o sacrifício propiciatório de Cristo não produz, irmãos, isso aqui é importantíssimo, irmãos, efeito automático. Vou ler de novo. O sacrifício propiciatório de Cristo, propiciatório não é aplacar a ira de Deus, o furor do Senhor, né? O Senhor Jesus não fez a expiação por nós, morrendo na cruz pelas nossas vidas. Isso não acontece automático. Ah, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, então todo mundo foi salvo? Claro que não. Claro que não é automático. Se uma pessoa quiser obter essa grande bênção, o afastamento da ira de Deus, o perdão, a aceitação da parte de Deus, ela tem que exercer o quê? Fé genuína em Cristo. Por isso que Paulo fala aí no versículo 25, que é mediante a fé. Esse texto aqui, irmão, do versículo 21 ao 26, ele é o grande texto de toda a carta de Romanos, viu? É o texto, vamos dizer assim, mais importante de toda a carta, está aqui nesses versículos. Sem fé, irmãos, ninguém agrada a Deus. Aí vem uma pergunta: fé salva? Fé não salva, irmãos. A fé em si, ela não salva. Quem salva? A obra de Cristo. É a sua fé em Cristo. É a obra de Cristo que nos salva. Não é a fé, mas a obra de Cristo. Ok? Versículo 25, B e 26, né? Versículo 25, parte B. E o versículo 26. Eu vou ler aqui em uma outra versão, tá, irmãos? Fala assim, a parte B, deixando, deixa eu ver se é essa mesmo. Aqui, ó, me acompanha aí, irmão. Por ter Deus na sua tolerância, estão comigo aí? 25, parte B. Por ter Deus na sua tolerância. Na outra versão, eu vou ler aqui nessa versão. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto aqui é muito curioso, irmãos. Olha só. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Que pecados anteriormente cometidos são esses? O pecado, irmãos, do Antigo Testamento, do povo do Antigo Testamento. Aquele povo que oferecia um animalzinho, aquele povo que acreditava em Deus, aquele povo que mantinha sua fé viva, né? Esse povo era pecador. Aí Paulo está falando aqui, por ter Deus na sua tolerância deixado impune, porque aquele povo era pecador, e por ser pecador, como é que eles eram salvos? Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? É uma curiosidade. Como é que eles foram salvos? Porque do Novo Testamento, tudo bem, nós entendemos, né?
Tem Jesus, você se arrepende, crê em Cristo Jesus, seus pecados são perdoados, você é salvo, amém, ok. Mas e o povo do Antigo Testamento? Ah, não, mas eles eram salvos porque eles obedeciam à lei. Ah, não, eles eram salvos porque eles ofereciam sacrifício. Ah, não, eles eram salvos porque eles eram circuncidados. Ah, não, eles eram salvos. Não, irmãos. Jesus, quando veio, Deus planejou tudo, correto? Então, quando Jesus veio, ele morre, irmãos, pelos pecados do povo presente daquela época, do povo passado e do povo futuro. Nós temos 2000 anos aí que já passou, de Cristo. E se tivermos mais 1000 anos, o sacrifício de Cristo é para alcançar também pessoas daqui 1000 anos, 2000 anos, enquanto o tempo existir. Então o sacrifício de Cristo é algo assim, irmãos, até para entrar na nossa cabeça, como é que pode? Um sacrifício, e foi um sacrifício de uma vez por todas. Ele cobre pecados do passado, do presente e do futuro. Pessoas que viriam a crer nele. Então fazia parte dos planos de Deus a obra vicária de Cristo. Ele expiou os pecados por todos que aceitaram e os que ainda iriam aceitá-lo, tudo por meio de uma fé viva. Quando se oferecia um sacrifício no templo, irmãos, acreditava-se na obra redentora de Cristo. Então, quando eu levava meu animalzinho lá, a ovelhinha, o bodezinho, aquele animalzinho era uma representação de Cristo, era um tipo de Cristo, símbolos, o Antigo Testamento está cheio. Então, ao crer naquele símbolo, naquele sacrifício, é como se eu estivesse crendo no Messias que haveria de vir. Então eu sou salvo por crer no Messias que haveria de vir. Por isso que Jesus salva o povo do Antigo Testamento. E hoje nós somos salvos por acreditarmos no Messias que já veio. Isaías, vou ler esse texto porque ele cita aqui, 53, 6, fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, irmãos, é nesse tempo presente que a obra redentora de Cristo salvou pecadores do Antigo Testamento que criam no Messias que chegaria e no futuro daqueles que ainda creriam nele. Então Jesus se torna justo e justificador daqueles que creram e crerão nele. Amém? Só alguma aplicação e a gente encerra aqui. Hoje demorou quando é o assunto, hein? Isso é porque eu não peguei aqui o 29 ao 31, que a ideia era falar sobre isso. Algumas aplicações aqui. Não sabemos, irmãos, porque Deus fez o que fez, manifestando sua justiça para nos tornar justos para Ele. Essa justiça de Deus é prova absoluta do amor dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, sejamos sinceros com a nossa vida, seguindo e servindo a Deus, sempre com o coração cheio de gratidão. Uma segunda aplicação, irmãos: Jesus, ele restaurou a glória de Deus perdida através de Adão. Hoje temos livre acesso à presença de Deus para exaltar, glorificar e adorá-lo em espírito e em verdade. Não despreze ou ignore a presença de Deus, priorizando ou valorizando coisas passageiras que a traça e a ferrugem corrói. Invista seu melhor,
seu melhor tempo na presença de Deus. Terceiro e último, foi Jesus que aplacou a ira de Deus na cruz do Calvário, recebendo a condenação pela multidão dos nossos pecados. Diante disso, irmãos, tome todo o cuidado, né? Vigia e ore, né? Para que não entreis em tentação, para não cair em tentação, né? Diante disso, tome todo cuidado para não ignorar o sacrifício de Jesus, voltando à prática do pecado, fazendo aquilo que entristece e traz a ira de Deus. Amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Hoje nós esticamos aí, mas progredimos. O importante é que nós progredimos. Muito obrigado a Deus pela reflexão, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, que de fato possamos priorizar, ó Deus, esses estudos, a ter a nossa fé renovada, fortalecida, para que possamos continuar seguindo e servindo ao Senhor, seguindo os Teus passos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu grande amor. Te peço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que vão assistir esse vídeo, que o Senhor assim abençoe a vida deles e que eles sejam renovados, que eles sejam motivados, encorajados a continuar perseverante nessa caminhada de Cristo Jesus. É a oração que fazemos a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amados.